Deixe Jesus lavar seus pés. Qual o problema com isso? Qual o problema de você ter humildade e saber e reconhecer que precisa disso? Seja bem-vindo nessa live, e vai ser uma live poderosa na presença de Deus, extraordinária, cheia da presença de Deus. Permita que Jesus lave seus pés. Sejam bem-vindos, vamos compartilhar a live, vamos lá, vamos enviar a live aqui para o pessoal, vamos lá, sejam bem-vindos, chegam curtindo, mas vamos compartilhar agora, vamos lá, vamos enviar a live aqui para o pessoal, deixe que Jesus lave seus pés. Vamos lá, enviando aqui para o pessoal. Estou enviando aqui, estou escolhendo, selecionando. Vamos lá, pessoal. Envia aí. Quem vai enviar aí? Vamos lá. Bom, enviando. 3, 2, 1, enviei. Vamos lá, vocês que estão chegando na live, chega curtindo, comentando. Deus abençoe o seu dia. Deixe que Jesus lave seus pés. Qual o problema com isso? Nenhum, né? Deixe que Jesus lave seus pés, tire o orgulho e que possamos acessar profundamente essa humildade dele. Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos aqui, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia maravilhoso ao lado de quem você ama, que seja um dia cheio da presença de Deus, amém? Vamos orar aqui, vamos fazer uma oração, enquanto isso o povo aí vai se conectando, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um de nós, abençoe-nos, fortaleça-nos, capacite-nos e derrame toda sorte de bênçãos agora. Que possamos aprender de forma profética o propósito de que Jesus, o porquê Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então nós queremos te agradecer, nós queremos conectar a nossa vida, nós queremos pedir que o Senhor nos encha agora com a tua presença, o Senhor nos fortaleça e vem, Senhor, com poder, com glória, com graça, derramando sobre nós o teu amor, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vou colocar aqui, aliás, eu vou ler para vocês aqui um pouco. E assim, ó, eu quero trazer isso para o seu coração de forma muito poderosa nessa manhã. João 13, um versículo 1 que fala assim, ó, em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, preste atenção nisso aqui agora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeira chave aqui já, vamos lá. É um grande desafio nós amarmos as pessoas, principalmente as pessoas que nós temos mais convívio. Aqui Jesus amou todos até o fim, claro, mas entenda que essa história aqui, essa passagem, ela se resume aos discípulos. E os discípulos eram as pessoas que passavam mais tempo ao lado de Jesus. Provavelmente quem passa mais tempo ao seu lado tua esposa, teu esposo, namorado, namorada, pai, mãe, filhos, ou seja, sua família. Família são aqueles que estão dentro do seu lar. Familiares são aqueles que estão além do seu lar, tá? Então o lar é o local onde nós constituímos a nossa família. Além do nosso lar, tá? É onde constitui os parentes, os familiares, os amigos, os relacionamentos interpessoais. Então, a Bíblia vem e fala assim, ó,
que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A grande dificuldade que nós temos em amar, não é amar quando tudo está bem, é amar quando as coisas não andam bem no casamento. Quando não estão bem na família, quando não estão bem entre amigos. Essa é a maior dificuldade de amar, porque amar num tempo bom, qualquer um ama. Agora amar quando as situações estão adversas, poucos amam. Poucos têm essa condição. Qual condição? Condição psíquica, emocional e espiritual de amar as pessoas enquanto há momentos de adversidades. Então, Jesus vem e ele começa a falar desse amor genuíno. Um amor que cura. Porque casamento não se cura, pessoas se curam. Família não se cura, pessoas se curam. Tá entendendo? Tudo que você for fazer na vida, você vai estar rodeado de pessoas. Então é muito importante você entender que você precisa amar essas pessoas, mas não quando só te convém. Eu amo o meu esposo quando ele me trata bem, mas quando ele me trata bem eu já não amo ele tanto assim. É lógico que o amor, ele tem uma base, né? A base do amor é o respeito. E eu sempre falei isso a vida inteira. Não tem como você amar alguém se você não respeitá-lo. Não tem como você amar a sua mulher se você não respeitá-la. Então, quando nós precisamos amar as pessoas até o fim, como Jesus fez, entenda que nós vamos ter que respeitar essas pessoas. Mas respeitar não é sinônimo de chatice. Porque tem muita gente que ama o seu cônjuge, ama os seus filhos, mas é engessado ali, aquela pessoa chata, aquela pessoa xarope, tá entendendo? Então, amar não é sinônimo disso. Pelo contrário, amar, quando você ama uma pessoa, tem momentos de que você precisa exortá-la. O que é exortar? Chamar a atenção. O que é chamar a atenção? Não é ofender, é você captar a atenção, chamar a atenção dela, trazer a atenção dela, recobrar a consciência, recobrar a sobriedade. E para isso, você precisa acessar aquilo que é de importante na vida da pessoa. E dentre isso, você precisa entender que amar quando tudo está bem, qualquer um faz isso. Amar quando as coisas estão adversas, poucos fazem isso. Então é o seguinte, o grande desafio é o quê? Amar sua esposa quando ele falha com você. Por quê, Daniel? Porque você vai falhar com Jesus. E você sabe o que vai acontecer? Se você se humilhar, ele vai te perdoar. Mas aí que está. Por que muitos casamentos se destrambelham? Por que muitas pessoas terminam relacionamentos, casamentos, famílias, etc. Por quê? Porque essas pessoas não têm a humildade de reconhecer os seus erros. Daniel, por que você está fazendo toda essa... O que tem a ver isso, lavar os pés dos discípulos? Porque é o seguinte, preste atenção. Jesus, ele não precisava lavar os pés dos discípulos. Essa função, nesse período que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, esse período que ele lava os pés deles, era para quem? Para uma pessoa que já trabalhava na casa onde ele estava. Então, por exemplo, qualquer pessoa dentro de uma casa que já estava lá. Então Jesus entra naquela casa. Qual que era a função de alguma pessoa daquela casa, na ordem de hierarquia, vamos colocar assim, que aquela pessoa que está abaixo de todos ali. O mais simples, o mais humilde. Certo? E quando Jesus entra ali, ninguém faz isso. Porque era como se fosse uma forma ali de você lavar os seus pés, de limpar os seus pés para você sentar-se numa mesa, comer, beber e desfrutar. Mas ninguém fez aquilo. E por que Jesus faz aquilo? Porque Jesus não tem problema com orgulho, gente. Tá entendendo? É sobre isso, começa a pegar essa chave já. Jesus não tem problema com orgulho. Jesus não precisava se curvar para pé de homem nenhum na terra. Mas ele fez isso pela grandeza de espírito que havia dentro dele. Jesus não tem problema algum de abaixar e lavar os pés das pessoas que caminhavam com ele, porque isso é amar. Isso não é se humilhar. Eu vou me humilhar então para o homem. Não, não é sobre isso. É sobre você ter humildade de reconhecer os seus erros no seu casamento. É sobre você ter humildade de falar assim, olha, eu errei, eu falei, vou consertar isso aqui.
E mesmo que você não tenha feito nada de errado, ainda assim você vai ter que lavar os pés das pessoas que você ama. Porque isso demonstra alto nível de consciência. Uma pessoa que elevou seu nível na terra. Uma pessoa que não tem problema com picuinha. Uma pessoa que não tem problema com o que os outros vão pensar de mim. Se eu fizer isso daqui, então o meu marido vai aproveitar da situação, e aquela guerra de briguinha, né? Se eu fizer isso daqui, minha esposa vai aproveitar da situação. Não, quando uma pessoa eleva o seu nível, e a minha palavra aqui hoje para você é: eleve o seu nível. Pare de ficar abaixo da curva, saia fora da curva. Mas para que isso daí aconteça, você tem que ter humildade de reconhecer primeiramente o que você fez de errado. O que está aqui dentro, que só você e Deus sabem, e que as pessoas íntimas de você já desconfiam, que muitas vezes sabem, mas não te falam. Por quê? Você pode esconder do homem, você pode esconder das pessoas, mas de Deus você nunca vai esconder. Não há nada encoberto que fique, não há nada escondido encoberto que esteja oculto aos olhos de Deus. Isso não fica oculto aos olhos de Deus. Então, o caminho está perdido? Não. Essa sensação de mal-estar, eu quero sair da live, eu não quero ouvir isso, é o teu orgulho, é o teu ego lutando. Por quê? Porque você não quer ouvir verdades. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer verdades. Deus me trouxe aqui para dizer assim, basta, chega, porque Ele já te deu várias oportunidades. A Bíblia fala assim, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, porque o que o homem plantar ele vai colher. Então, chega, deixe que Jesus lave os seus pés e depois passe a lavar os pés das pessoas que você ama. Daniel, por que você está falando isso? Porque Ele amou até o fim. Casamento, família, qualquer coisa, não é um período que se ama. Não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada, é uma vida. Entende? Você não ama o teu filho hoje, você ama o teu filho a todo instante. Você não ama o teu filho só presenteando o que você quer, você tem que amar os seus filhos a todo instante. Isso serve para tua esposa, isso serve para o teu esposo, isso serve para a sua família, isso serve para o que você faz no dia a dia. Não é amar quando convém. Qualquer tolo, qualquer tola, qualquer homem tolo e mulher tola ama só nos momentos bons. Qualquer pessoa faz isso. Agora, amar quando as coisas não estão bem, quando vocês não se entendem, isso mostra grandeza de espírito. Isso mostra uma pessoa de um coração gigantesco, uma pessoa que evoluiu, uma pessoa que está comprometido com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo. Deus, você e o teu próximo. São os dois mandamentos como promessa, os dois principais que Jesus fala. Eu não vim aqui abolir os 10 mandamentos de Êxodo 20, eu vim aqui para cumprir esses mandamentos, mas eu vos digo, eu vos dou um novo mandamento que encobre tudo aquilo ali. Se você amar, você não vai roubar. Se você amar, você não vai adulterar. Se você amar, você não vai fazer aquilo. Se você amar, você não vai odiar. Se você amar a Deus, se você amar o teu próximo, mas como a ti mesmo, ou seja, ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Por que nada corrompia Jesus? Fala aí. Porque ele amava a Deus acima de todas as coisas e ele se amava. E depois ele entregava isso para as pessoas. Então essa palavra de hoje aqui, ele veio amou até o fim. Durante a ceia, fala tal, sabendo que o pai voltava para Deus, tudo mais. Vamos lá, deixa eu só adiantar aqui. Deixa eu pegar aqui, Depois, 5. Depois deitou água na bacia, ele já tinha tirado a vestimenta dali e tudo mais, e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Olha que bonito isso aqui. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, mas você vai compreender depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar os teus pés,
não tens parte comigo no meu reino. Eita, meu Pai. Qual o problema de você aceitar que Jesus lava os seus pés? Qual o problema? Porque ali é o seguinte. Quando Pedro fala assim, o Senhor nunca vai lavar meus pés. O nome disso é o que? Orgulho. Qual o problema de Jesus tirar o seu orgulho, hein? Fala aí. Qual o problema de Jesus tirar o seu orgulho? Vergonha? Só que ele deixa algo bem claro. Não sei se você conseguiu entender ali, mas ele falou algo bem claro para Pedro. Se eu não lavar os seus pés, se eu não tirar esse teu orgulho, você não tem parte comigo no meu reino. Entenderam isso aqui? Tá entendendo? Não é sobre pessoas agora. Não é sobre momentos. Não é sobre insights. Não é sobre o que você acredita. Ah, eu penso assim, Daniel. Eu acredito assim. Não é sobre o que você pensa, o que você acredita. Não é sobre você. Não é sobre o teu cônjuge. Não é sobre ninguém. É sobre quem está dando o comando. Quem está dando o comando? Jesus. Ele fala o seguinte: de quem que é o reino? De quem que é a salvação? Quem pertence o reino e tudo que existe? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles lá. Trindade. E Jesus fala assim, ó: se eu não tirar esse orgulho de você, você não entra aqui. Tá entendendo? Então não é sobre o que você acredita, crê, dá um jeitinho. Porque o brasileiro é assim, vamos dar um jeitinho, né? Não, não tem jeitinho. Jesus fala assim, ó: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Mas olha que incrível isso. Jesus não tinha problema algum de lavar os pés. Por quê? Porque o compromisso dele era com o trono, o compromisso dele era com o Pai. Primeiro, quando você permite que Jesus lave os seus pés, você já abriu mão do seu orgulho, das vaidades, dos vícios, dos padrões que regem os pecados do ser humano. Agora, quando você tem coragem para permitir isso e depois ir e lavar os pés de alguém, de quem você ama, aí você entendeu sobre a vida. Aí sim você entendeu o que é a vida. Vamos falar de forma terrena. E agora sim você entendeu o que rege os céus. O que rege os céus é que quem quer ser o maior, este é que vos sirva. Quem quiser ser o maior, se humilhe. Tá? Então, se você quer entrar lá nos céus, ou na Nova Jerusalém, ou ter a sua salvação, ou adquirir a sua salvação, ir para o céu, como diz o jargão popular, o que você precisa fazer? Abrir mão, se despir do orgulho, se despir do que você vem acreditando, se despir da natureza, da velha natureza, e fazer o quê? Honrá-lo. Esse é o caminho. É você literalmente conectar com o Pai. É você literalmente entender que para você ter acesso lá, o acesso é somente da forma que Jesus fala. Só que quando você aceita o que ele te fala e você pratica o que ele te fala, além de você ter acesso lá, você conserta as coisas aqui na terra. Como assim, Daniel? Vou te explicar. Quando você aceita que Jesus lava os seus pés, quando você aceita esse acesso, você deixa que ele lave os seus pés, sabe o que acontece? Você organiza a sua vida na terra. Porque é muito maravilhoso, tudo que é passageiro é prazeroso. Tudo que é prazeroso é passageiro, tudo que é passageiro é prazeroso, e tudo que dura é baseado no amor. Então, a Bíblia fala assim, ó, as concupiscências da carne, isso, o pecado, tal, esse outro, aquele outro, tudo isso daí se apaga pelo quê? Por aquilo que é eterno. Quem é eterno? Jesus. Jesus foi lá, pagou alto preço e deu a sua vida. Entende? Sempre vai ter alguém que está toda hora
te perdoando, toda hora tendo que te entender e que tem um pensamento de eternidade. O que é isso? Quem tem mentalidade de eternidade, quem queima aqui dentro a eternidade, sabe que as coisas passageiras têm que ser consertadas logo. E quem não tem um pensamento de eternidade, o que acontece? Essa pessoa vive no passageiro, nos prazeres passageiros, naquilo que é passageiro. Mas isso daí já fala, é passageiro. Então quem tem a eternidade no seu coração visa a longo prazo. Visa um casamento a longo prazo, uma família a longo prazo, visa uma empresa a longo prazo. O que é isso? Eternidade, saber que não é um momento, porque momentos passam. Momentos passam. E assim, o que é o mais importante? É saber que aquilo que é passageiro é prazeroso e é muito rápido. Mas aquilo que dura traz felicidade de verdade. Traz alegria plena. Tá entendendo? Não é euforia, estado carnal de espírito, né? Estado carnal do seu corpo, né? A felicidade toca o seu espírito, é algo eterno, né? É algo que você coloca a longo prazo. E aqui Jesus vem e fala. Ele começa a lavar os pés e ele não tem problema nenhum com isso. E olha que interessante. Ele abre mão de tudo e vai lá e começa a fazer o quê? Literalmente, ele se curva e vai fazer o que nenhum discípulo queria. E ontem aqui, eu sentado aqui meditando nessa palavra, eu fiquei olhando para os pés dos meus filhos, da minha família. E eu me emocionei aqui sozinho ontem, acho que ninguém viu isso em casa. E eu fiquei olhando depois o pé do meu filho. Eu pensei comigo, qual o problema que eu tenho de lavar o pé dele? Nenhum. Qual o problema que ele teria de lavar o meu pé? Nenhum. Por que Pedro não queria que Jesus lavasse o pé dele, os pés dele? Orgulho. Entende? E aí Jesus vem e dá uma palavra muito dura. Se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo no meu reino. E aí Pedro, ele dá um surto ali, fala assim, então Senhor, lava os pés, lava a cabeça, lava os braços, lava tudo. E aí Jesus fala assim no 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Tá entendendo isso? Você talvez já é uma pessoa que já serve a Deus, tua vida já está bem, você já tem um temor, você talvez já é um dizimista, um ofertante, você já tem uma vida com Deus, você ora, você coloca a sua família para orar. Mas tem algum pecado aí que você precisa abrir mão? Tem alguma coisa que você precisa abrir mão para consertar a sua família, o seu casamento? E isso daqui agora é muito importante. Pedro, no mesmo momento que ele falou para Jesus não lavar os pés, e Jesus fala, então você não tem parte no meu reino, então Pedro falou assim, Pedro era aquele cara 880, né? Então, Senhor, lava tudo, sabe? E Jesus fala, calma, Pedro, calma. Você também não está perdido. E ainda que, talvez se Pedro estivesse perdido, a Bíblia fala que, sobre aquela parábola do filho pródigo, né? Que é o filho que estava perdido, o pai aceitou ele de volta. Então ainda a solução para o que você está fazendo. E você não é um pecador, desculpe a palavra que eu vou usar aqui, esculhambado, né, por Deus. Não é aquele que Deus fala assim, sai daqui, seu pecador. Não. Deus só não vai te aceitar lá dentro do reino dele se você não se arrepender na terra. Só isso. Porque se você se arrepender aqui, ele é fiel para perdoar todo e apagar todos os pecados. Só que, se você partir dessa terra sem pedir perdão, sem reconciliar a sua vida, aí ele olha para você e fala assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E o que é isso? Deus só conhece pessoas redimidas, humildes. Mas não é aquela humildade de falar assim, olha, é a humildade terrena, né? Que as pessoas falam assim, olha, eu sou humilde. Às vezes a pessoa é tão humilde que ela acaba sendo orgulhosa. É a humildade de espírito,
de não ter problema de abrir mão. Essa é a verdadeira humildade. Humildade não é assim, olha, eu só como arroz e ovo. Isso não é humildade, isso é ignorância, é diferente. Tem gente que se acha humilde, mas é orgulhosa. Humildade, anota aí. Humildade significa o quê? Abrir mão. Jesus, ele não precisava lavar os pés de ninguém, ele abriu mão. Porque o compromisso dele era com o Pai. Quando você abre mão de algo, significa que você tem grandeza de espírito. Está entendendo isso? Quando você abre mão de algo, significa que você é humilde. Mas não é humildade de se orgulhar. Nossa, olha como eu sou humilde. Não, isso é orgulho disfarçado de humildade. A verdadeira humildade é aquela que você abre mão sem se preocupar com o que os outros vão pensar. O que tem eu pedir perdão para minha mulher? Nossa, mas se eu pedir perdão, falei isso no início da live, ela vai aproveitar a oportunidade e vai montar nas minhas costas. Ei, para com esse relacionamento desse jeito aí, vocês. Para com esse negócio aí. Perdão da expressão, para com essa palhaçada aí. Não leva nada isso daí. Só leva o quê? Se vocês terminarem a vida assim, não vão herdar a salvação. Então abra mão agora. Com amor mesmo. Porque quem ama não tem problema com orgulho. Entende? Quem ama não tem problema com orgulho. Quem ama é humilde. E acabou. Quem ama, ama até o fim, como diz a palavra. E amar até o fim significa o quê? Se eu for orgulhoso, eu vou conseguir amar até o fim? Claro que não. Claro que não, gente. E ali Pedro, preste atenção. Pedro, ele fica desesperado. Então, quer dizer que eu não vou herdar? Jesus falou, calma, Pedro. Você não está perdido, não. Só falta trabalhar nesse orgulho seu aí. Tá entendendo, gente? Às vezes você está pronto para um monte de coisa, mas só falta alguns detalhes para Deus lapidar o seu vaso, lapidar o seu coração, ou lapidar a sua alma, o seu espírito, a sua mentalidade. Mas você tem que permitir, isso chama-se humildade. Deixe que Jesus lave seus pés. Humildade. Permita. 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 Isso é lindo, isso é maravilhoso. Parabéns, Lucas e Laís. Baby nasceu. Nosso anjinho nasceu. Parabéns. Deus abençoe vocês. Pois nós vamos orar aqui por eles. Tá bom? Permita isso. Permita que, assim, o que é mais importante? Ficar em pé de guerra num casamento ou abrir mão do orgulho, perdoar e viver feliz? Entende? O que faz você não viver feliz? Orgulho. 2 pecados de Lúcifer. 2 pecados de Lúcifer. Inveja primeiro. Todo mundo fala sempre do orgulho, né? Mas o que levou ao orgulho? A inveja. A inveja. Quero aquilo que é dele. Eu quero ser igual a ele. Quero ser mais do que Deus. Inveja. Segundo, orgulho. Inveja e orgulho. Não quero falar de inveja nessa live, quero falar de orgulho daí. Orgulho derrubou o anjo de luz. Lúcifer significava anjo de luz. De anjo de luz ele se tornou treva. Você entende o que o orgulho faz com você? Você entende o que o orgulho faz com o casamento? Faz com que um casamento ande em treva. E Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Onde essa luz está, não há escuridão, não há trevas. Ou seja, se o teu casamento está em trevas, se o teu relacionamento está em trevas, se a tua família está em trevas, se a tua vida está em trevas, é porque você está cheio de orgulho. O orgulho é a chave da treva, das trevas. Entende isso? Tira o orgulho de empreendedorismo, tira o orgulho de onde fizer sentido para você. Vai vir luz. Porque Jesus é a verdade, o caminho, a verdade, a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abra a mão do orgulho. O orgulho é treva. Quando você sustenta o orgulho, você está sustentando Lúcifer. Nossa, Daniel, é forte isso.
Claro que é, gente, não é brincadeira isso não. Não estou falando de gente endemoniada, nada disso não. Eu estou falando de que você muitas vezes dá permissão, legalidade para ele agir no seu casamento, na sua família. Abra mão disso daí. Não faz sentido ser feliz com orgulho. Qual a maior felicidade do ser humano? Fala aí. Para que nós viemos nessa terra? Nós viemos para essa terra para herdarmos a nossa salvação. Que adianta você ser bilionário, multimilionário e ir para o inferno? Nossa, Daniel, essa é pesada, hein? Claro que é pesada. Essa live aqui de hoje são verdades ditas com amor. E aí? Foi para o inferno. E aí? Tudo que você fez, fez sentido? Não. Ah, mas eu deixei uma herança para a quarta, quinta geração. E daí? Se não tiver Jesus, se não se arrependerem de seus pecados, vão todos para o inferno. E lá, sabe o que a Bíblia diz? Lá haverá ranger de dentes. O sofrimento é eterno. Vão queimar eternamente. Então o que é isso? Às vezes parece, então não tem solução. Claro que tem. Abra mão do orgulho. Abra mão do orgulho. O orgulho fez com que Lúcifer, o maior anjo de luz do reino, se tornasse treva, fogo, mar de enxofre, lago de enxofre, né? E sofrimento. Se você não abrir mão do orgulho, de luz vai para treva e sofrimento eterno. Toda a sua riqueza, tudo que você tem, tudo que você faz, financeiramente, sua empresa, sua família, seu lar, seu casamento, tudo, porque a vida não se rege só num trabalho. A gente não pode definir a vida por um trabalho. A gente não pode definir, é que às vezes você focar uma coisa, mas não é isso. A vida engloba muito mais coisas. Se você englobar e colocar orgulho aí, você está perdido e perdida pro resto da vida e talvez eternamente. Agora, quando você tem humildade de parar e falar assim, realmente, o que eu estou fazendo na minha vida, hein? Você não vai consertar ela da noite pro dia também. Quantos anos você demorou para ficar agindo dessa forma? A vida inteira? Então entenda que a sua vida vai ser transformada diariamente. Só que fazer de conta que você não está pecando, fazer de conta que você não está errando, também não vai te salvar. Porque Deus é onisciente. O que é onisciência? Ele conhece teu pensamento. A Bíblia fala assim, ó, a palavra nem chegou à minha boca e tu já sabes, Senhor. E aí tem gente que já me perguntou assim, ó, nas caixinhas de perguntas. Então por que eu preciso orar? Porque oração não é para Deus saber o que você está precisando. É relacionamento. Tá entendendo? A minha esposa já sabe o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber. Minha esposa já sabe. E eu já sei o que ela gosta. Só que eu converso com ela, não é para ficar pedindo as coisas para ela. Eu converso com ela porque eu me relaciono com ela. É uma intimidade. E assim é com os meus filhos. E assim é com o Pai, com Deus. Agora, imagina se eu tenho orgulho. Toda hora eu fico armado aqui, sabe? Tipo, deixa eu ver o que ela vai fazer. Ah, pera lá. Você falou isso? Então vem aqui agora. E não sei o quê. E tralalá. E é um pé de guerra isso daí. Orgulho. Deixe que Jesus lave seus pés. Ele não teve problema nenhum com isso. Ele foi lá, abriu mão. Abriu mão da sua glória. Ele precisava disso? Claro que não. Ele também fez para se mostrar, olha como eu lavo os pés dos discípulos. Não, também não. Ele deu um bom exemplo. E ele fez aquilo ali com e por amor. Com amor. Ele falou, vem aqui vocês. Deixa eu dar o exemplo do que, como funciona lá no meu reino. Lá ninguém tem essas coisas não. Orgulho, vaidade. Todo mundo acha que são 7 pecados capitais, são 9 pecados capitais. Para conhecedores de Enneagrama vão entender, mas vamos lá. Vamos pegar os 9 pecados capitais? 2, as igrejas milenares abriram mão para manipular a população. Isso é um outro assunto que eu vou falar outro dia, mas vamos lá. Mas vamos falar dos 9 pecados que regem a humanidade. Ira, orgulho, vaidade, inveja, avareza, medo, gula
luxúria e indolência. Indolência é preguiça, mas não é só preguiça de fazer, é preguiça de ser. Tá? 9 pecados. Todos esses pecados aí estão todos os dias assim, ó, tudo fazendo com que a gente viva eles. Aí Jesus entra, e Jesus foi o único, tá? Os maiores especialistas da humanidade aí, inclusive Augusto Cury, foi estudar a vida de Jesus, se converteu, né? Augusto Cury não acreditava, tá? Vamos lá. Então ele começou a estudar a vida de Jesus e já viu que Jesus falava sobre inteligência emocional há mais de 2000 anos atrás, tá bom? Vamos falar de grandes homens, grandes mulheres que estudaram comportamento na humanidade. Jesus foi o único que não demonstrou nenhum pecado, nenhum vício. Entende? Todos os demais aqui mostravam algum tipo de pecado. Então Jesus, ele vem, ele fala assim, ó, deixa já viu degustação quando você vai em algum local? A pessoa fala assim, você aceita isso aqui para degustar? Aí você experimenta e fala, nossa, é maravilhoso. Então, ó, o dia que vocês quiserem comer esse prato aqui, ele custa tal e tem no nosso cardápio. E a pessoa fala, nossa, hoje não, mas talvez a próxima vez eu vou comer. E a pessoa volta ali, que ela já está comendo, a próxima vez ela volta e come aquilo ali, degusta e tudo mais. Jesus vem para os discípulos ali e fala assim, olha, deixa eu trazer um pedacinho do que é o meu reino. Ó, aqui a gente não tem problema com orgulho. Aqui a gente não tem problema com ira, com avareza. Aqui a gente não tem problema com nada. Aqui ninguém é mão de vaca, sabe? Avareza, né? Sovina. Aqui a gente não tem medo, sabe? Aqui a gente não tem ira, aqui não tem orgulho, sabe? Aqui ninguém é irado. Aqui ninguém tem preguiça. Aqui ninguém tem luxúria não, meu filho. Ninguém aqui completa a gula. Sabe por quê? Porque aqui no meu reino tem fartura. Aqui você não precisa ficar se defendendo. Aqui ninguém provoca ninguém, aqui ninguém cutuca ninguém, aqui ninguém fica dando indiretinha. Aqui ninguém é orgulhoso, sabe? Aqui a gente faz o que precisa ser feito. Pegou a chave? O que faz com que você não faça aquilo que precisa ser feito, né? São os vícios, os pecados. E não estou falando de executar uma tarefa no trabalho. Estou falando de você consertar o seu casamento, o seu relacionamento, a sua família, o seu trabalho, qualquer coisa, a sua vida. É o ego lutando para sobreviver. Quanto mais você sustenta o seu ego, mais ele é forte. Jesus falou assim, ó, então aqui não tem ego. Não tem esse ego que você fica se defendendo aí. Aqui as coisas funcionam. Já viu gente quando vai cuidar de um negócio? Eu não abro mão disso. E o negócio, pum! Aprendi isso muito com grandes empresários. Olha, deixa quieto, deixa passar, na hora certa você fala. Aprenderam com Jesus? Claro! Por quê? Porque não tem orgulho. Deixa que vai dar tudo certo. Deixa a pessoa lá, daqui a pouco ela volta para casinha e tudo volta ao normal. Imagine se as pessoas fossem assim nos seus casamentos. Imagine se as pessoas fossem assim nas suas famílias, nas empresas. Não teria tanto problema em empresa. Esse dia eu falando com um grande mega empresário, eu falei assim, ó, como que funciona a sua empresa? Ele falou, 40% operacional e 60% pessoas. Já pensou nisso? E é uma empresa que aos olhos de todos é operacional. Tipo, pessoas nem existem lá. E olha como que é isso. É desafiador, por quê? Porque as pessoas são orgulhosas. As pessoas, elas têm as suas vaidades, a flor da pele, e tudo rege por isso daqui. Por que o seu casamento está sendo destruído? Provavelmente não, 100%. Eu não vou ficar aqui por metáfora, não. É por causa do seu vício, do seu pecado. O seu vício emocional, ele vamos colocar aqui, não sei se é essa palavra, mas ele rege, né? Pelo seu pecado original. E esse pecado original, que é um dos 9 pecados, bagunça tudo que está na tua vida. Então como fazer isso? Se conectar com Deus e abrir mão. Porque é assim, ó. Se você sustentar isso daí, provavelmente, ou você vai ficar sozinho, ou você vai ficar pulando de galho em galho, de empresa em empresa, de casamento em casamento, de família em família, de tal lugar, tal lugar. Porque o mais importante é você sustentar isso e não abrir mão disso. Então Jesus vem e fala assim para os discípulos, olha, aqui no meu reino tudo funciona.
porque eu não preciso ficar com vergonha, né? Porque quando você abre mão do orgulho, vem a vergonha, né? Vem a vergonha. Mas essa vergonha, se você usar por lado bom, você coloca ela do lado do arrependimento. Se você pegar essa vergonha e colocar do lado do remorso, qual que é a diferença? Remorso é uma atitude da carne, é uma emoção da carne, um sentimento da carne, que não é arrependimento. Arrependimento é quando você tem metanoia, transformou sua vida, transformou sua mente, seu coração, corpo, alma e espírito, transformei as minhas ações. Remorso, só me senti mal, mas não mudei de vida. Ou seja, pega essa vergonha, arranca o remorso daí e se arrependa. Então Jesus fala assim, ó, no meu reino tudo funciona. Eu não tenho problema algum. Pera lá, deixa eu pegar água aqui, ó. Dá teus pés aqui. Ah, mas meu pé tá fedido. Ei, eu não fiz a unha, não cortei a unha. Jesus, e daí? Não é imagem, não é vaidade, não é imagem. É mais profundo. Por quê, Daniel? Por quê? Porque tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. João 13:1 foi o primeiro versículo dessa manhã. Ele vai amar você até o fim, não é porque você está com a unha torta, não é porque você está com a sobrancelha falhada, entende? Não é porque você errou no ponto da comida, não é sobre isso, gente. E as pessoas ficam assim, ah, Deus não me ama, por quê? Porque eu falhei. Você vai falhar até o seu último dia nessa terra. Você vai pecar. Só que pecar sem ter consciência dos seus atos vai te levar para a perdição eterna. E agora você pecar e ter consciência e falar assim, poxa, eu sei que isso daqui está errado, Jesus me ajuda a consertar. Tem humildade de pedir ajuda para Ele. Isso, você não tem que ter vergonha disso. Usa a vergonha para se arrepender. E ainda que você tenha vergonha, use para você se arrepender, não para você ficar cheio de remorso. Aí você fica cheio de remorso, mascando isso aqui dentro, né? Ruminando aqui dentro, isso fica aqui dentro, e você fica assim. Aí tem um dia que você acorda bem, aí tem um dia que você fala assim, nossa, acho que eu não vou pro céu. Aí começa essa guerra, essa batalha que você vive. Então, sabe, abra mão disso. Se eu pudesse te dar uma dica, eu falo assim, ó, se despir do seu vício emocional, se despir do seu pecado. E agora você precisa analisar isso. Porque isso é sério, isso é o que vai te colocar no lugar de honra, no reino, ou de desonra. Porque Jesus, ele vem e fala muito sobre honra e desonra. Os discípulos falaram sobre isso, os apóstolos em geral, que geraram outros discípulos, foram ali falando sobre isso. Que existem o quê? Vasos para honra e vasos para desonra. Existem todos os tipos de vaso. Então que você, a partir de hoje, seja um vaso de honra na sua casa. Que por mais que você seja falho, você seja o melhor esposo para tua esposa. E você fala para ela assim, eu vou falhar com você, mas eu quero ser o melhor. Sabe? E ser o melhor é o seguinte, saber que você vai errar, mas saber que Deus vai te perdoar e que você vai tentar consertar isso de todas as formas. Entende? E não ficar lá usando como muleta, ah, meu amor, você sabe que eu sou assim, né? Pô, é isso mesmo? Não, eu não acredito nisso. É isso mesmo? É assim que você faz no seu trabalho? É assim que você faz com as pessoas estranhas? É assim que você trata o seu patrão? É assim o patrão trata os seus colaboradores? Poxa, não é assim. Isso daí é assim só para aquilo que a gente quer ficar dando desculpa, igual Pedro. Ah, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé. Por quê? Não, se Jesus perguntasse o porquê. Não, porque isso, porque aquilo. O Senhor... E o que acontece? O Senhor nunca vai lavar os meus pés. Nunca. É muito forte isso, hein? Nunca mesmo. Você nunca vai abrir mão disso, então, na sua vida. Você vai ficar pro resto da vida nisso? Jesus vem e fala, então você não tem parte no meu reino. Pedro, não, Senhor, então lava só os pés. Não, lava tudo. Entende? Então para com isso. Ó, dá tempo. Para. Temor. Falta temor para a humanidade. Olha o que está acontecendo no mundo aí agora. Saiu de um problema, estamos em nome de Jesus, que isso se acabe lá, para o ocidente, tudo que está acontecendo para lá. Mas as pessoas, eu vi esse dia uma pessoa falando assim, as pessoas não aprendem. Não, as pessoas aprendem, só que muitas vezes aprendem com os erros. E tem gente, preste atenção, gente, tem pessoas que estão mais preocupadas com o poder, com outras coisas do que com o que faz sentido. Mas o reino
é de pessoas que abrem mão desse poder. O reino é o quê? É aquilo que Jesus falou. Vem aqui, degusta aqui agora, ó. Toma esse banquete, degusta. Então, no meu reino funciona assim. Quem quer ser o maior vai ser o menor. Começa por aí. É o pequenininho que eu escolho. Eu não escolho gente que se orgulha. Eu não escolho gente que se acha. Eu escolho o simples. O que é o simples? Aquele que não tem complicação. Descomplicado. Comum não é simples. Comum está ligado ao vil, né? O vil é aquilo que não tem muita importância, tá? Bem rápido aqui. O simples é ausência de complicação. Então, eu escolho pessoas simples. Então Pedro estava complicando ali. Jesus falou, então é o seguinte, ó, no meu reino, aqui na terra você pode falar o que você quiser, mas no meu reino você não vai ter parte. E ele estava andando com Jesus para quê? Para entrar no reino. Então na hora ele leva um choque. Entende? Então é isso. Que hoje o Espírito Santo vem te dar esse choque de realidade, esse choque do quê? Que a tua família é mais importante. Entende? Que você é mais importante. Que o seu trabalho é importante, mas se custar a tua saúde, você tem que rever alguns conceitos. Então tudo isso é sobre você não perder a sua vida. Sabe? Não perder a sua vida. Porque quando a gente encontra Jesus, o que a gente faz? A gente perde a nossa velha natureza. Ele vai despindo a gente da velha natureza, mas a gente se conecta com a nova natureza. Então hoje, eu quero dizer assim para você, ó. Até uma dica agora, que bem técnica. Se você está num plano de negócio, você está para fechar algum negócio, tá? E você está encontrando dificuldades, começa a se despir, começa a abrir mão do orgulho, dos vícios, dos pecados que regem, que eu falei aqui, a humanidade, que são os padrões, né, os vícios, e você vai começar a encontrar soluções nisso daí. Tá? E eu quero lançar uma palavra profética aqui agora. Pedro pode ter tido ali 1000 defeitos nessa passagem, mas quando ele volta, ele recobre a consciência, ele tem um único desejo ali, honrar. Então aprenda o seguinte: honre aqueles que te honram e aqueles que ficam te desprezando, deixa eles lá. Porque a Bíblia fala assim, honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Então preste bem atenção. Honre aqueles que te honram. Eu aprendi algo na minha vida. Lealdade, o que é lealdade? Fala aí. Lealdade, você não faz isso na frente das pessoas. Na frente é fidelidade. Na frente é companheirismo. Ser leal é na ausência das pessoas. Ser leal, anota isso daí, é na ausência. Quando ninguém está vendo, eu sou leal. Eu sou leal à minha empresa, eu sou leal ao meu casamento, eu sou leal à minha família, eu sou leal aos meus princípios, eu sou leal. Isso é lealdade. Tá entendendo? E o que é honrar? Honrar é o desejo ardente que está aqui dentro, ó, que queima. E eu tenho algo no meu coração que eu levo no meu ministério há 23 anos. Eu honro aqueles que me honram. E acabou. Pare de desonrar pessoas. Pare de desonrar o seu propósito. Pare de ficar perdido, parecendo que jogaram veneno na sua cabeça. Igual quando joga veneno na cabeça da barata, fica perdida lá, né? Pare com isso. Coloque no seu coração, eu vou honrar. Acabou. Eu vou honrar o ministério desse cara aqui, porque ele me honra. Eu vou honrar a minha família, porque eles me honram. Ah, Daniel, mas e ainda que alguém me desonra? Preste bem atenção. Não se corrompa. Porque Deus vai honrar quem você é. Aquilo que a gente faz, a gente pode falhar em algum momento, mas quem nós somos, nós temos que ter a nossa natureza em Deus lá. O nosso coração, nossa vida lá no trono do Pai. Então, honre. Honre, acabou. Ah, mas estão falando isso, preste bem atenção aqui. Teve muitas pessoas no meu ministério, teve muitas pessoas no meu chamado, teve muitas pessoas que tiveram todas as oportunidades de desistirem do meu chamado aqui. E foram pessoas que, independente das circunstâncias, nos honraram e continuam nos honrando. Sabe o que é isso? Honra. Dai honra a quem tem honra, a Bíblia fala. Honra. Eu não quero ajudar, não é sobre ajudar. Não, é sobre honrar. Porque quando você honra, preste bem atenção que é muito forte que eu vou dizer aqui, Deus não precisa de ajuda. Deus quer pessoas que honram Ele. Moisés não sabia nem falar direito, mas ele honrava a Deus. Lá, aqui, ó, aqui. Deus não quer a tua ajuda. Ah, Daniel, mas eu tenho um caminhão de dinheiro. Deus não quer a sua ajuda. Deus quer a sua honra. Deus quer a sua vida. O que é isso? Quando você faz algo financeiramente, é porque você... Isso daí é o que você é aí dentro. Não é assim.
Olha, Deus, eu estou dando isso daqui para o Senhor. Não. Eu estou dando isso daqui lá para o Daniel. Não. Eu estou honrando. Pegou a chave? É muito mais profundo isso daqui. Eu estou honrando isso daqui. Honra. Honra. Guarda isso. A honra vai te colocar em lugares, em altos níveis, no seu trabalho, família, relacionamento. Abra a mão do orgulho, conecte, sabe? Vai lá se conectar com a fonte, humildade, abra a mão dos vícios, honra. Ah, mas a pessoa me desonrou, o problema é dela. Eu continuo honrando. Mas por que, Daniel? Agora anota isso daí, comenta aí e coloca isso num lugar de destaque na sua casa. Porque honra não é sobre pessoas apenas. Honra é sobre Deus. O que é isso? Você honra a Deus quando você está honrando uma pessoa. Quando uma pessoa te desonra, primeiro ela desonrou a Deus. Por quê? Porque Deus está em mim, Ele habita em mim. Pegou a chave? É sobre isso, gente. É honra. Ah, eu vou dar um jeitinho aqui. Ah, eu não sei o quê. Ah, não, para. No reino de Deus, não tem jeitinho. Ah, vamos fazer assim mesmo. Não. Se Deus escolheu para algo, você tem que ir até o fim. Até o fim. Deus não quer gente que dá jeitinho. Deus não quer gente que fica dando desculpa para Ele. Deus quer pessoas que honrem. Sabe por quê? Pelo simples fato dele te honrar todos os dias. Hã? Quem te acode quando parece que tudo está perdido? Quem que te estende a mão? Quem que te dá saúde? Quem que te livra? Quem te provê todos os dias? Então para com esse negócio que acha que eu estou ajudando. Não, para com isso. Você pode até pensar assim, mas a partir de hoje você nunca mais vai pensar assim. Eu estou fazendo isso porque é honra. Estou fazendo isso porque Deus me deu condições. Deus me honrou, então eu vou honrar a Ele. Deus te honrou. E agora eu vou ajudar. Vou dar uma ajudinha para Deus. Feio isso, né? Então, Deus me honrou. Eu vou honrar. Deus me proveu. Eu vou ser um provedor. Deus cuidou da minha família. Eu vou cuidar de outras famílias. E tem muito... deixa eu ensinar algo para vocês. Ser um mensageiro igual eu, não é sobre dar uma palavra, é sobre salvar vidas para a eternidade. Um médico não é uma pessoa que passa remédios, é uma pessoa que cura pessoas através da medicina. Empreendedores são pessoas que lucram, como que eu posso dizer aqui? Que criam negócios para... É assim, porque é o seguinte, empreender é a maior forma de você crescer financeiramente na Terra, tá? Crescer financeiramente na Terra. Você pode pegar o maior médico, só que você vai entender que o dono do hospital é mais rico que ele, entendeu? E o dono do hospital pode ser como não pode ser médico, tá? Beleza? Então vamos lá. Então empreendedores, não é sobre gerar riqueza apenas, tá? É gerar riqueza para outras pessoas, não é somente para si mesmo. Então quando eu falo de lucro, não é só para si mesmo, é para outras pessoas. Porque isso daqui é método de Salomão. Eu ganho, todo mundo ganha. Então é muito mais profundo. Então o que de fato o empreendedor faz? Ele coloca comida na mesa de outras pessoas. Não por ajuda, mas por quê? Por honra. Ele honra pessoas, essas pessoas honram eles, a empresa deles, e isso cresce e gera e dá lucro, e se expande e vai rompendo, e quanto mais a pessoa faz isso, mais ela expande, entendeu? Mas não é ajudinha, não, é honra, entendeu? Pegue qualquer profissional aí, o que é isso? É sempre mais profundo. Então quanto mais profundo você entender o que você veio fazer nessa terra, mais você vai gerar. Então agora, veja bem, agora Deus me deu condições, você é um médico, empreendedor, você é um profissional liberal, qualquer coisa. Deus está te abençoando, te enriquecendo. Ah, olha que legal agora isso. Deus proveu, Deus fez crescer a minha empresa, Deus, nossa, nunca faltou nada. Quem era você no começo da sua caminhada? A não sei que você herdou uma fortuna, mas senão a maioria das pessoas que chegaram a muitos lugares começaram do nada. Sabe, pessoas que compravam fiado numa venda.
Eu já escutei cada história que eu falei, meu Deus do céu. E o que é isso? E agora a pessoa alcançou outros patamares. E agora é o seguinte, preste bem atenção. Deus te abençoou, Deus te honrou. Então eu vou ajudar? Não. Imagine que é sobre honra isso, concorda? Pra gente finalizar essa live, imagine se Deus falasse assim, você tá achando que é sobre ajuda? Não é sobre honra? Então eu vou parar de te ajudar. A Bíblia fala, Deus deu e Deus tirou. Imagine se Deus vem e tira. Como seria isso? Não, Daniel, pelo amor de Deus. Então não é sobre ajuda, ajudinha. É sobre honrar. É sobre amar a Deus. De que forma? Tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. É amar até o fim, é honrar até o fim. E isso agora aplica no seu casamento em tudo. Deixe que Jesus lave os seus pés. Amém? Receba essa palavra e nós vamos orar agora. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora. Eu quero te agradecer por esse momento tão especial, um momento de honra, um momento onde literalmente nós estamos na tua presença, Pai, e nós queremos te glorificar por isso. Pai, eu sei que foi uma live hoje de exortação, de puxão de orelha, mas nós aprendemos e nós abrimos mão de tudo que a gente precisa abrir mão agora, de pecados, orgulho, vícios emocionais, que são os pecados. Nós abrimos mão da ajudinha, da ajuda. Nós queremos honra, nós queremos amor. Na verdade, nós queremos o teu reino aqui na terra. E o reino na terra, preste bem atenção, você que está ouvindo agora, o reino na terra, ele não é gerado por alguém que traz uma palavra apenas, ele também é gerado por aqueles que bancam isso financeiramente, por aqueles que oram, por aqueles que louvam. O reino de Deus, ele se manifesta na terra de diversas formas. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Você que é empresário, você sabia que não é ajuda, é honrar. Quando você entende que você precisa honrar mais o reino, você entende que mais vidas vão ser salvas pelos teus recursos? Pegou a chave? Tem empresários que ganham mais vidas bancando pessoas que estão na linha de frente. Quem que é isso? Quem está na linha de frente? Pessoas como eu, que vão lá, que levam a palavra, que convertem famílias. Não eu converto, mas aquilo que eu levo, Jesus. Converte famílias, converte casamentos, converte pessoas e levam isso para lá. Sem pessoas que bancam isso, não existe reino também na terra. Se você pegar Lucas, se não me falha a memória agora, eu posso estar enganado aqui, porque não está na minha anotação, mas acho que é Lucas 8, tinham mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Jesus falava assim, preciso viajar, quem? Quem que precisa? Eu, o discípulo, tal, minha equipe, 15 pessoas. Para onde vocês vão? Para tal lugar, tal passagem, o que vocês precisam? Comida, bebida, tá aqui, locomoção. Se fosse hoje, seria tudo no mundo de hoje. Então, Daniel, mas eu já faço. Faça além das suas possibilidades, além das suas condições. Porque quanto mais você fizer, mais Deus vai fazer por você. Isso aqui não é historinha de nada, não. Isso aqui é bíblico. O que você plantar, você vai colher e acabou. Então não é sobre, eu vou ajudar o ministério daquele cara. Não, eu vou honrar. Mas por quê? Quando alguém te perguntar. Porque antes de honrar ele, teve alguém que me honrou primeiro. E aquele camarada ali honra ele. Se ele honra ele, eu vou honrar ele. Porque é o mesmo reino, nós estamos todos no mesmo reino. E um dia, eu vou estar lá do seu lado. Você foi aquele camarada, você foi aquela mulher ali, que estendeu a mão, que investiu, que sustentou, que bancou. Nós vamos estar de mão dadas lá. O que você fez, Daniel? Eu levei a palavra. E você? Você não levou a palavra, não fez nada? Deus vai falar, para. Essa pessoa que bancou o que ele fez. Quantas almas você ganhou, Daniel? Tá lá no telão, sei lá, vou colocar aqui. 1 milhão de almas. E você? Você não ganhou nenhuma? Deus vai falar, ela ganhou. Esse 1 milhão de almas só foram ganhas porque essa mulher, esse homem, bancou esse ministério. Você tem parte comigo no meu reino. Entende que não é só sobre pregar, só sobre orar, e as pessoas acham que é isso.
os alienados, os religiosos só acham que é isso. E tem uma gama de gente aí que são os dinheiristas que acham que tudo só é dinheiro também. Se liberta disso. É muito mais profundo. É muito mais profundo. É muito mais profundo isso daqui. Olha que live é essa, gente. Ah, mas eu nunca preguei. Mas o que você fez? Eu banquei a vida inteira. Vem aqui. Estenda as tuas mãos. Você vai chegar assim, eu não tenho nenhuma alma. Mas o dinheiro que muitos não usavam, você usou. Sabe por quê? Porque você não tinha um coração apegado ao dinheiro. Você só queria fazer para o meu reino. Então não é sobre dinheiro. Nunca foi. Eu sempre ensino isso para dizimista e ofertante. Não é sobre dinheiro. É sobre honra. Sobre honra. É sobre honra. Quando você entende isso, o reino de Deus se manifesta na terra. Aquelas mulheres não falavam assim, vou dar uma ajudinha para Jesus. Não. Essas mulheres foram libertas de espíritos malignos. Elas sabem o que elas falavam? Eu vou honrar Jesus. E não é só Jesus. Os seus discípulos que caminhavam com ele. Não importa quanto custe. Se Deus está me dando condição, nunca vai faltar para você. Nunca vai faltar para Jesus, porque através da vida dele, olha o que eu era e olha o que eu sou hoje. Não é sobre dinheiro. Exatamente isso. A minha esposa falando, cada um fica naquilo que foi chamado, exatamente. Tem gente que fala assim, eu quero pregar. E você está desonrando o seu chamado, querendo pregar, sendo que é para você sustentar alguém que prega. Ou vice-versa. Deus chamou você para pregar. E você está falando assim, eu vou sustentar quem prega. Não. Abra a mão do seu orgulho. O orgulho atrapalha tudo, confunde tudo. Tudo. Você quer saber o que é orgulho? E se Deus chamar você igual chamou Abraão? Abraão, dá tudo que você tem. O que era tudo que ele tinha ali naquele momento? Isaac. Dá tudo que tem. Sabe o que Abraão fez? Ele foi entregar. Por quê? Porque Isaac foi o filho que Deus deu para Abraão. Ele teve um outro filho que não foi a promessa de Deus, não foi Deus que deu para ele. Ele deu o jeitinho dele e conquistou aquele filho. Tá entendendo a chave aqui? Ei, Deus só vai te pedir aquilo que Ele te deu. Você acha que Deus vai te pedir uma coisa que Ele não te deu? Deus estaria roubando o que é seu. Pegou pesado isso, né? Começa a fazer mais. Daniel, eu dou X mil por mês. Tá bom, se é o que você pode fazer, continue fazendo. Até quando? Até o fim. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você pode fazer mais? Por que não faz? Porque o que você acredita aí são suas crenças. Mas qual é a condição que Deus te deu? É maior do que isso? Então por que não faz? Porque o que você pensa, lembra que eu falei aqui, não vai conectar você lá. Jesus disse, aqui no meu reino só entra assim. Chegou o momento de pessoas que têm condições de fazer mais. Chegou o momento de pessoas que estão com certas condições e não conseguem romper, falar, Deus, tudo que o Senhor me der além disso, eu também vou te honrar. E a honrar nos centavos. E a honrar nos milhões também. Porque o que Deus quer são almas, são vidas sendo restauradas, famílias sendo restituídas. E isso não acontece só com pregação, isso acontece com dinheiro também. Isso acontece com famílias, isso acontece com diversos fatores. Então, se Deus te deu condições, Ele te deu condições. Então honre Ele. Mais do que você já está honrando. Comece a fazer de forma aleatória. Acorde de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer tal coisa. Faça. Tem vidas que estão precisando. Recebe essa palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Diga-se agora, eu tomo posse dessa palavra. Repita isso daí, você que está em casa, você que está assistindo agora. Fala assim, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus.
E a partir de hoje eu faço diferente. Eu me arrependo, lanço fora o remorso, lanço fora os vícios, lanço fora os pecados, abro mão do orgulho, abro mão da vaidade, abro mão dos pecados. E eu, a partir de hoje, faço diferente. A partir de agora, levante sua cabeça, faça a diferença. Tem algo muito maior preparado para você, para sua família. Um cantinho lá na glória preparado para você. Amém? Toma posse disso e que Jesus te abençoe.